Fala pessoal, bem-vindos ao canal Cortes da Bru. Lembrando que o link do episódio completo está na descrição do vídeo. Mas o que vem antes? Porque a gente vem passando de o governo do PT e tal, e como que você estava vendo essa parte? Você já se opunha? Você via Eu que nunca fui petista. Nunca? Não, Nunca convivo com muitos petistas, na família, na igreja, que eu fiz encontro de jovens, né? Na adolescência. Na igreja católica. Isso. Ah, também fiz. Na família, na igreja, depois na universidade, que é um ambiente esquerdista. Mas né? você não se via naquele grupo, não via Nunca. nenhum tipo de coisa. Mas também não tinha uma contraposição naquela época, né? Não tinha outra coisa pra... Não, mas eu já tinha meus pensamentos independentes, entendeu? Eu já tinha meus pensamentos independentes. E assim... Que não era PSDB também, né? Não era o que... A gente acabava votando no PSDB por falta de opção. Exatamente. Né? Porque hoje eu acho que ninguém vota com gosto no PSDB. Não. Data Vênia. Ninguém não. Data Vênia. Data Vênia. Então, assim, o que me incomodava no PT? Não eram as causas sociais. Né? Até acho engraçado quando as pessoas vêm falar, mas você se preocupa com pautas sociais. O que tem uma coisa a ver com a outra? O que me incomodava era o autoritarismo. Né? Você sentar com um petista. Ainda hoje é assim, mas como eles estão meio que por baixo das tamancas, eles estão mais bonzinhos. Mas quando eles têm poder... você senta com um petista e você quer discutir, você quer só dar uma opinião diferente, não tem chance, entendeu? Não é nem não tem chance. Então, isso me incomodava muito. O autoritarismo me incomoda muito. E eu começo a ver o poder deles crescendo, a infiltração... Em todas as áreas. Na justiça, no Ministério Público, na Defensoria Pública, nas universidades, na imprensa. Aí eu falei, tem que fazer alguma coisa. Entendeu? Não sai nunca mais. Enquanto é tempo. Então, assim, foi um contexto bem complexo, sabe? Foi um projeto de poder bem... Foi colocado durante décadas, durante vários anos, e você vê que eles estavam prontos mesmo para não sair do poder, criar uma coisa que... Sim, e eles querem voltar. Querem voltar. Só que dessa vez eu tenho medo do revanchismo, né? Eles querem voltar. Porque eles estão... E assim, eles são, vamos dizer assim... competentes no mal. Tem gente que desmerece o opositor, né? Eu sempre acho o opositor mais inteligente do que eu, que ele vai me surpreender, entendeu? Então, assim, não pode baixar a guarda, né? E o Bolsonaro, o bolsonarismo também, parecia que eles estavam mortos, mas ele meio que deu força pro PT de novo, né? Porque virou uma luta de um contra o outro, né? Parece que um se alimenta um pouco. Eu acho que quando você vai para um lado que você acaba exagerando também... É por causa disso. Entendeu? Exagera aqui aí... Então, assim, acabou mesmo. Erraram muito. Né? Quando eu digo isso, aí me xingo, já deve ter gente xingando. Mas, assim, eu tenho que falar. Quando você, depois de tanto trabalho para conseguir tirar a esquerda do poder, conseguir elevar a direita, né? Para chegar lá e tanta confusão, tanto exagero, tanta bobajada. Então, até aparentemente estão fazendo aí uma meia-culpa, estão melhorando um pouquinho o tom. Mas foi muito tempo de confusão, entendeu? Então, acabou mesmo fortalecendo. Eu acho que acabou, de alguma forma, assustando o Supremo Tribunal Federal, que eu não deixo de criticar, que tem muitos problemas, mas, assim... que acabou encontrando um caminho para soltar o Lula de maneira justificada, entendeu? Não pelo direito. Mas estava todo mundo, né? Tão assustado com exageros, com tudo. E... Parece que deram 2 passos para trás. Isso, entendeu? Peraí, não sabemos o que está acontecendo. Isso. Esse é meu sentimento, que se o presidente, os apoiadores mais próximos ali não tivessem exagerado tanto... Né? Não é nem nas ações, porque eles não fizeram nada de errado. É a barulheira que se faz, né? É o exagero, entendeu? Eles parecem que vivem numa performance. Uma cortina de fumaça. E essa performance constante, ela gera medo. Total. Como é que a pessoa vai saber se é verdade ou não, entendeu? Então, assim, isso acabou justificando uma resistência que não é que não haveria, mas assim, piorou, entendeu? Acabou ganhando... Ganhando corpo, com certeza. Respaldo.
Mas então, como que você encabeça essa parte do impeachment? O que estava acontecendo naquela época? Dá pra gente o contexto. Porque eu queria entender esse impeachment, porque cada um defende de um lado, né? Já veio gente aqui falando, não, que foi um absurdo, foi só pedalada, e a gente sabe que não foi só isso. Não foi. Se você pegar a minha denúncia, você vai ver que eu narro tudo, mas dá o contexto pra gente, o que estava acontecendo naquela época, relembrar. Até porque tem, desculpa te interromper, mas tem gente muito jovem que nem não vivenciou. Não viveu isso. As pedaladas foram, na verdade, vamos dizer assim, a maneira de contabilizar o rombo decorrente dos muitos desvios. Eram muitas coisas. Isso. Ele é a ponta do iceberg, é o que aparecia. Isso, é o que aparecia, entendeu? Então, assim, aí eu peguei a legislação que proibia utilizar dinheiro dos bancos públicos para pagar programas de governo. A presidente Dilma e o seu governo não só utilizou o dinheiro dos bancos públicos, o que era proibido, como não contabilizou essa utilização. Como assim não contabilizou? Não aparecia? Não aparecia. Mas como justificava essa saída de dinheiro? Então, havia toda uma contabilidade ali. Paralela? Uma contabilidade fictícia. Dá um exemplo pra gente entender. Por isso que na minha sustentação oral eu falo de uma verdadeira fraude. Entendi. Entendeu? Se você pegasse a contabilidade, assim, não ficava claro que estava utilizando dinheiro para fazer empréstimos via BNDES, por exemplo, para Angola, para Cuba, entendeu? Esse dinheiro não aparecia como empréstimo? Aparecia. Mas não aparecia que estava sendo utilizado dos bancos públicos. Ah, não? Não. Aparecia como? Então, assim, você tinha todo um problema de contabilidade. Então, assim, por exemplo, de tudo que foram os que a gente chama dos desvios, né? Os bilhões. Tá. Bilhões, né? Bilhões. Quando a documentação a que eu tive acesso, que foi uma investigação feita pelo Ministério Público de Contas, acusava algo em torno de 400 milhões. Tá. Então, toda a minha denúncia é feita em cima da documentação do Ministério Público de Contas, tá? Certo. No curso do processo é que começa a fazer a apuração, é que isso vai para casa do bilhão. Nossa. Entendeu? Uma pessoa boa para você entrevistar, que foi a pessoa que trouxe a documentação para mudar da casa dos milhões para os bilhões, foi o senador Caiado, que hoje é governador. Entendeu? Ele que levantou essa documentação no curso do processo, porque a minha acusação, ela tratava do montante que estava na investigação do Ministério Público de Contas. 400 milhões. Então, não é uma coisa que eu tirei do nada. Eu peguei essa investigação, eu estudei essa investigação. Eu já era professora de Direito Penal, já tinha dado aula dos crimes contra a responsabilidade fiscal, crimes contra as finanças públicas. A lei de responsabilidade fiscal nasce do fato dos governadores usarem os bancos estaduais como se fossem deles governadores. E não como... Eu queria entender. Ele usa o banco para ele pega... Vamos supor, na época aqui de São Paulo, tinha o Banespa. Tá. Entendeu? O Banespa era um banco público. Certo. Mas não era um banco do governador. Era uma instituição com autonomia, com independência. Não podia o governador fazer planos com o dinheiro do Banespa. Então, é daí que nasce a lei de responsabilidade fiscal no início dos anos 2000. Quando criaram essa lei, criaram como uma resposta à atuação dos governadores. Entendi. Não se imaginava que isso ia acontecer na presidência da República, na esfera federal. Caramba. Entendeu? Que utilizou recursos da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, do BNDES. Onde que tem essas brechas? Onde tinha essas brechas? Não tinha. Lembra do que eles falavam que era uma economia criativa? Então. Era isso aí. A tal da era economia criativa. Mas era proibido fazer isso aí. Eles já sabiam que era proibido? Sabiam. Inclusive, parte do meu trabalho foi demonstrar a consciência da ilicitude, ou seja, a consciência de que aquilo não podia acontecer. Se você for resgatar o processo, você vai ver que eu arrolei funcionários do Tesouro, funcionários públicos concursados que tentaram avisar, na verdade fizeram uma reunião para pedir para a equipe econômica da presidente parar com aquela prática. Né? Isso, assim, mais de ano antes. Então, o que acontece? Eles foram avisados, eles foram alertados, os técnicos pediram para parar, eles seguiam, entendeu? Então, deixa eu entender, peraí.
se eu entender, eu acho que todo mundo aí em casa vai entender. Eles pegavam esse dinheiro do banco, então, e financiar para financiar Cuba, financiar a ditadura, é isso? Teve de tudo. Teve Tudo? para emprestar, por exemplo, para empresas que foram construir obras, entendeu? Então, assim, vamos lá. Eles emprestavam para os países pagarem essas empresas, né? É duro ficar falando o nome aqui, porque... O Odebrecht, sim. tudo aquilo que então, a gente ficou sabendo. Além de emprestar para as empresas com juros baixos, também emprestava para os países para contratar voltando pra essas empresas, Nossa. entendeu? Então, era uma verdadeira engenharia financeira. E depois isso acabava podendo voltar dessas empresas para eles mesmos. Conforme eu ia fazendo ali Porque o processo de impeachment, eu fui lendo as peças da Operação Lava Jato. Sei. E eu lembro que teve uma das denúncias da Operação Lava Jato que chegou a encontrar uma conta em Angola que o dinheiro voltava para o Brasil. Caramba. Entendeu? Então, assim, o impeachment... Pegava, usava para ele e depois voltava para o próprio PT. Então, assim, eles não chegaram para quem que ia efetivamente. Não? Tem ali investigações. O problema é o seguinte, quando o Supremo Tribunal Federal aniquila com a Operação Lava Jato, que aniquilou, né? Essas pessoas que seriam alcançadas acabam ficando blindadas, porque não é só o ex-presidente Lula que vai ser beneficiado. Não. Quando você começa anulando, essa anulação ela vai atingir mais figuras, entendeu? Claro. Então eu vejo que o Supremo prestou um desserviço para o país. Total. Ao fazer isso, ao anular. Corrupção não é uma pessoa só que faz, tem um conjunto de pessoas que na escala vai ganhando. E aí entram vários outros artigos, né? Porque quando a gente fala corrupção é uma coisa geral, né? Mas você tem peculato, que são esses desvios, entendeu? Tem o crime contra a responsabilidade fiscal, tem a parte da escrituração. Então é uma série de figuras, a lavagem de dinheiro. Mas o problema é o seguinte, duro. Da Dilma, então? Não, do grupo, né? Tá. Do grupo. E ela sabendo dessas operações, porque os próprios ministros dela, em depoimento, disseram que ela era alertada em reuniões, entendeu? De que essa tal economia criativa não poderia ser mantida. Então, agora, se ficou com dinheiro para si, eu não posso falar. Entendeu? Consegue entender? Entendi, então, assim, claro. Uma coisa Agora, o grupo, né, os valores envolvendo essas grandes empresas, isso aí... Isso tudo foi provado, então. Foi provado. O problema é que o Supremo mas estragou, né? Estragou todo o trabalho. E essa atuação do Supremo, ela tem um impacto para trás, né, de frustração para todo mundo que acreditou dessa depuração, mas tem um impacto para frente também. O que vai acontecer? Porque que promotor, que juiz, que delegado vai ter confiança de fazer um trabalho como esse? Nenhum. Exatamente. E a pedalada? O que era a pedalada da Dilma? A pedalada é a utilização do dinheiro do banco sem poder e sem a escrituração dessa utilização. Entendeu? E aí surgiu um outro ponto, que era a abertura de créditos suplementares, que também acabaram sendo chamados de pedaladas. Porque pedalada não é um termo técnico, né? É um termo assim coloquial, que acabou sendo utilizado popularmente. Não é um termo do direito, pedalada. Qual é o termo do direito para isso? É crime fiscal, crime contra a responsabilidade fiscal, crime financeiro, entendeu? Você não tem um termo. Pedalada parece uma coisa tão leve, né? Fica uma coisa, então, foi só assim, pedalada. Criaram essa terminologia, entendeu? Então, assim, ao lado dessa utilização dos dinheiros dos bancos públicos, sem a devida contabilização, o uso em si já era proibido. Tá. Não contabilizar é um crime a mais. Entendi. Tá? Você tem a abertura dos créditos suplementares sem autorização do Poder Legislativo. Então, para poder abrir, vamos supor, se no final do ano você aprova um orçamento. Para você poder pegar mais dinheiro para fazer alguma coisa, você precisa da autorização do Poder Legislativo. Ao lado de tudo isso que eu expliquei, teve essas aberturas de créditos não autorizados, entendeu? Entendi. Assim, foi um conjunto, tanto é que muitas vezes é o conjunto da obra, né? O uso do dinheiro dos bancos, envio de dinheiro. Se você
pegar as matérias, depois do impeachment ainda, era muito comum sair matéria assim, o Brasil vai tomar um calote de Cuba, o Brasil vai tomar um calote de Angola, vai tomar um calote... Não é calote, porque esse dinheiro foi mandado, já sabiam que não ia voltar. Não era para voltar? Não era para voltar. Era feito um empréstimo de fachada, entendeu? Não era para voltar. É que não podia se dar. Né? Você não podia juridicamente dar o dinheiro para outro país. Mas era isso, entendeu? Cara, a gente perdeu bilhões, Sim. então... O Brasil tomou um calote. Não foi calote. Quer dizer, foi um prejuízo enorme. Mas a negociação já foi feita para não ter... E as pessoas não entendem o quanto isso tira de vida, né? Porque o quanto isso matou gente, né? Porque é um dinheiro que era nosso e nunca mais é um dinheiro que nunca mais vai voltar. Mas como não tem uma relação direta com a vida das pessoas mais pobres, fica uma coisa muito vaga, né? Foram bilhões e tal, e ok, fica por isso.